Efésios capítulo de número 4, versículo 5, está escrito que há um só Deus, o Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Meditemos nessa passagem falada pelo apóstolo Paulo, especialmente essa parte final, quando fala que Deus está em todos. Esse é o estágio final da obra redentora. Esse Deus que se fez homem. Quando diz que esse Deus está acima de todos, isso representa a sua soberania, a sua eternidade, o eterno, o que nunca começou, o Pai, o inacessível, o imortal, o invisível, a glória máxima. Então, dessa glória, desse invisível, ele começa a se manifestar, criando todas as coisas. Ele é o criador de tudo. E então vem a promessa de que ele estaria conosco, moraria conosco, habitaria conosco. E não somente isso, Deus não estaria somente do nosso lado, sendo um de nós, como um de nós. Ele também estaria dentro, que é essa parte final, aonde diz que ele está em todos. Primeiramente é necessário esclarecer bem que todos, nessa passagem, não está se referindo à humanidade. Esses todos aqui está se falando da igreja, do corpo de Cristo. Deus habita em Cristo. O mesmo apóstolo vai declarar em Colossenses 2,9 que toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. Isso não significa que Deus não esteja nas pessoas, que as pessoas não sejam criação de Deus. Evidentemente que toda a humanidade adâmica, todas as coisas foi criada por Deus, e nesse aspecto Deus está em todos também. Mas o texto aqui está falando da vida eterna, está falando da própria presença e manifestação divina. Um só Deus, o qual é acima de todos, por todos e em todos. Isso está falando exclusivamente da nova criação. Isso está falando exatamente da redenção. Então vamos avançando e compreender que quando diz que ele está ao nosso lado, Deus conosco, isso traz inicialmente Emanuel, o Messias. Quando o Verbo se fez carne, isso foi cumprido. Deus então habitando conosco. Podemos dizer então que isso tem uma relação direta com a Trindade. O Pai, Deus sobre todos. O Filho, Deus conosco. E o Espírito Santo, Deus em nós. Esse é o estágio final. Isso também se conecta a João 14:20. Naquele dia vocês saberão que eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Deus sendo o tudo em todos, acima, do lado e dentro. Ele preenche todos os espaços, porque ele é o tudo em todos. Uma vez que o Messias veio, o Verbo foi materializado e o propósito exclusivo disso era o caminho ser aberto. João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que isso significa? Qual é o sentido de Jesus ser o caminho, a verdade e a vida? Trazer Deus, trazer o Pai, trazer a vida eterna. Por isso que João 14:6 termina dizendo: ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Esse vir ao Pai é exatamente você entrar em Deus. Efésios 2, a partir do 14 ali, vai declarar que ele veio, evangelizou a paz, o sangue foi aspergido, pelo sangue nós agora não estamos distante. O sangue redentor do Messias traz Deus para morar dentro do homem, traz a nova criação, isto é, o mesmo assunto, uma conexão com essa mesma ideia que eu estou falando, o acesso a Deus, Deus vir morar dentro do homem. E qual homem? O homem da terra? A humanidade perdida de Adão? De modo algum. Quem habita nessa humanidade perdida de Adão é exatamente o contrário de Deus. Esse velho homem não tem bem algum. Esse velho homem perdeu a presença de Deus por meio do pecado de Adão e não há recuperação para esse velho homem. Deus não fica colocando vinho novo em odre velho. Deus faz um odre novo. Em Jesus somos criaturas, sementes originais. Lá em Romanos 9, quando Paulo fala dos judeus e gentios e ele aplica a ideia do jambuzeiro e dos galhos enxertados não sendo originais, ele não está trazendo a ideia de que os judeus sejam filhos e os gentios não sejam. Ele está fazendo uma comparação, uma analogia sobre gentios e judeus, trazendo uma compreensão da misericórdia de Deus estendida aos gentios. Mas isso não está colocando Deus como sendo um ser estranho e nós sendo coisas estranhas. É necessário entender todas as passagens. A ideia central de Paulo é que Cristo, e unicamente Cristo, é o agente dessa nova criação. Somos filhos originais do Espírito de Deus. Somos parte dessa igreja dos primogênitos. Tiago vai dizer que somos como as primícias da criação. Porque o Pai não gera filhos perdidos. O velho lavrador, Adão, sim, desconectou-se do Pai e por estar desconectado de Deus, o sexo tornou-se totalmente carnal. Não há filhos do Espírito por vias sexuais. O sexo não seria dessa forma carnal, pecaminosa. Perceba que a relação de Adão e Eva, a relação íntima, se dá depois do pecado. Lá em Gênesis podemos ver que o homem tinha a esposa, mas não tinha relações ainda. Após o pecado, ele então se relaciona e ali Abel e Caim já nascem pecadores, já nascem com a sentença mortal. O homem está então desconectado de Deus. E Deus, em sua infinita graça, em sua infinita misericórdia, projeta um tempo aonde ele assumiria a forma humana e seria a nova humanidade, o novo Adão, como Paulo diz em Romanos, em 1 Coríntios 15. Agora em Jesus, voltemos a Efésios 2, a partir do 14. Pelo sangue chegamos agora perto, somos famílias de Deus, por Ele temos acesso ao mesmo Pai. Há um só Deus, o Espírito é um só. Perceba a Escritura sendo conectada com a Escritura. É
necessário fazermos essa conexão, ou melhor, a obra do Espírito, como o mesmo Jesus declara em João 14, versículo 26. Não é o homem que ensina. Por mais que haja teólogos, por mais que você esquadrinhe as Escrituras, não é uma obra humana a verdadeira interpretação, a verdadeira hermenêutica, a interpretação correta do texto é da mesma forma que foi produzida. As profecias não foram produzidas por vontade humana, a verdadeira compreensão também não. A compreensão, a conexão de cada passagem bíblica é o Espírito agindo. Com toda certeza, o homem é um instrumento. Mesmo no Velho Testamento, Deus não estava distante do homem. A diferença é que agora Deus não só está perto, mas Ele está dentro. Essa obra consumada da redenção traz Deus para dentro de mim, para dentro de você. E isso não tem nada a ver com o velho homem. O templo onde habita Deus não é o velho Adão. Há um novo homem gerado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. E esse novo homem é a habitação de Deus, é casa de Deus. Efésios 2 é tremendo e se conecta perfeitamente com Efésios 4. Nada a ver com a velha criação, tudo a ver com Cristo, a criação celestial, o céu original, não esses céus abaixo. Os anjos e toda a criação desconectada de Deus está abaixo. Apocalipse capítulo 5, podemos compreender melhor nessa hora, aonde não havia ninguém no céu, nem na terra e nem debaixo dela digno de olhar sequer para o livro. Perceba que é redenção, é o assunto redenção em Apocalipse 5. Quem fora achado digno? Aonde estava o cordeiro que venceu? Ou melhor, o leão que venceu? Esse leão era o cordeiro imaculado de Deus, que tinha regressado para o trono do Pai, para o céu dos céus. Perceba que isso é a mesma passagem aqui de Efésios 4, Efésios 4:10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Então ele não estava nem nesses céus. Enoque, Elias estavam ali, os santos estavam ali no céu, mas a glória do Cordeiro era essa glória inacessível, era essa glória exclusiva de Deus, a imortalidade, a luz inacessível aos homens. Você agora entende que isso não é mais inacessível. A imortalidade nos foi dada em Cristo. O Cordeiro se apresenta exatamente para isso, para trazer Deus Pai. Primeiramente, Ele é Pai do Filho unigênito. E o Filho unigênito se reproduz, é uma semente. Agora, nessa revelação, com essa compreensão dessas demais escrituras, podemos conectar isso a Hebreus capítulo 2, Hebreus 1, capítulo 1, desenrolando ali, indo para o 2, aonde vai dizer que Ele provou das mesmas coisas, Ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Qual é a descendência de Abraão? Esse filho da promessa, essa multidão de povos que é gerada do Espírito. Não é o judeu da terra, é o verdadeiro Israel de Deus, os que nascem pelo Espírito,
os que são de Cristo, esses são descendência de Abraão, são herdeiros conforme a promessa. Ele provou da carne e sangue, como também nós, na humanidade adâmica, provamos. E essa descida dele foi para nos levantar, foi para trazer o Pai, trazer esse acesso a Deus por sua graça. E agora, ele não é unigênito, ele agora é primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. E aí a Escritura vai esclarecendo a Escritura, vai sendo costurado a verdade, isto é, um tijolo sobre o outro, a edificação, o conhecimento do Filho de Deus sendo em nós construído por esses dons de Efésios 4:11, para chegarmos a esse conhecimento pleno da verdade. O mesmo Espírito, não se trata de homens, mas esses dons, Ele operando em nós, nos ensinando toda a verdade. Assim, vamos terminar aqui indo a Hebreus 12, onde o apóstolo declara que nós recebemos um reino que não pode ser abalado, que nós chegamos aos milhares de anjos, aos milhares de santos aperfeiçoados, a Assembleia Universal dos primogênitos. Essa é a glória máxima de Deus. Essa é a consumação de toda a redenção. Ainda me permitam concluir isso com Efésios 1:10. Vindo à plenitude dos tempos, Deus tornou a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra. Isso significa que céus e terra é uma coisa só. Isso significa que a glória de Deus também é essa glória dos homens. Que homens? Esses que não são macho nem fêmea, que não são almas viventes, mas que são criaturas do Espírito. Somos por Ele gerado, somos nele glorificados. E tudo isso representa esse mesmo Deus habitando em nós. E assim eu termino no mesmo Efésios 4:5. Um só Deus, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Nada a ver com a humanidade adâmica, mas esse novo céu e essa nova terra que é Cristo. Se você ainda não habita em Cristo, se você ainda não provou desse novo nascimento, ouça o som, ouça o verbo, e então a fé germinará. Jesus será gerado e formado em você para a morada de Deus em Espírito. E Deus te abençoe no precioso nome de Jesus. Amém.